Estamos começando aqui Conexão ao Cubo, videocast, nossa estreia aqui hoje. Nós vamos falar sobre o tema liderança e o nosso objetivo, o objetivo do nosso projeto é para empreendedores, empresários e para você que acabou de receber um cargo de liderança. Então hoje, né, Leandro? Isso aí. Nós vamos estar falando sobre liderança, sobre diversos assuntos, mas é tudo relacionado à liderança. Então, hoje, né, Leandro, a nossa estreia, a gente está muito feliz. Cara, que maneiro, né? Que maneiro, a gente conseguiu colocar o projeto. Isso, pensamos e falei, vamos embora, então, vamos embora. Estamos conseguindo aqui trazer um tema que está no dia a dia de todo mundo, não necessariamente na vida profissional das pessoas, mas quando a gente olha para dentro de casa, para a família, né, a gente precisa exercer liderança com nossos filhos, então acho que é um tema que não deixa de ser popular nunca, e a gente trouxe um convidado também, cara, especialista, fera, sabe Você o que está faz. curioso de saber qual é o nosso convidado? Nós trouxemos um convidado hoje incrível para a nossa estreia. Né? Você quer apresentar o nosso convidado? Eu sou suspeito para falar, além de convidado, é um amigo, é um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, fizemos já algumas coisas juntas, todas sucesso total, e hoje ele está aí com um empresário, gestor, é um cara que tem propriedade para falar sobre liderança, então a gente vai bater um papo aqui bem legal com Rafael Oliveira. Seja bem-vindo, Rafael. Ao nosso primeiro programa, meu amigo. Obrigado, gente. Ainda bem que tá gravado, que aí eu pego o take para mostrar para minha família, né, o que eles falaram de mim. Prazer estar aqui com vocês. Vamos explorar esse tema que é uma delícia. Bacana, Rafa. Silvano, Rafa, a gente já pensou lá atrás, né, também de fazer um videocast. Logo em seguida, a gente teve esse contato e começamos a construir. Então, acho que o Rafa já está se sentindo em casa aqui. Pô, Leandra, bacana a gente ter seguido em frente com esse projeto. E a gente quer trazer não só o tema de liderança, como a Silvana disse, né? Temas que estejam relacionados à necessidade de você aí que está montando a tua empresa, deve estar com a tua cabeça aí fervendo com um monte de coisa aí para tocar, né, Silvana? Nossos espectadores. E a gente está aqui com pessoas, Silvana, formada em RH, eu sou formado em recursos humanos, Silvana é mentora, gestora de RH hoje de uma empresa, conselheira. Mas o que, Silvana? Fala aí. Eu sou embaixadora de marcas, faço rede social, então assim, a gente faz de tudo um pouco, mas sempre focado na questão do conselho, na questão da área executiva, né, na área de pessoas. O Leandro também é um empresário aí, né, da empresa Cubo, e ele tem feito um grande trabalho aí na área de benefícios, né, e a gente... Estamos construindo aí, aos poucos ele vai construindo. Entrando, levando aí esse conceito de acolhimento aí para os nossos clientes. E, de novo, o tema liderança tem tudo a ver aqui. Eu estou do lado aqui de duas feras de RH. Eu estou bem pra caramba. Então vamos deixar o Rafael se apresentar. Rafa, fala aí um pouquinho de você, fala um pouquinho da tua empresa antes de a gente entrar aqui nesse bate-papo, né? O Rafa acabou de, recentemente, aí tá com uma empresa aí transformando a liderança dessas empresas, criando aí profissionais, desenvolvendo profissionais aí para ter não só a empresa ou o gestor, ter equipes aí de alta performance. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Rafa. Legal, faz um pouquinho mais de um ano, né, eu abri a Rafa School, uma consultoria focada em desenvolvimento de liderança, desenvolvimento humano, mas com mais foco em liderança e comunicação. Meu background é todo de comunicação e marketing, então também não dá para abrir mão disso. Fui 22 anos funcionário da Unimed Rio, onde a gente trabalhou junto por um tempo. Desses 22, 15 em cargos de liderança, e lá é uma grande escola, né? A gente viveu tudo de bom e tudo de ruim, assim, momentos de crise, momentos de épicos. São grandes aprendizados. E lá eu percebi que, pro bem e pro mal, né? Que a liderança é o maior desafio. O elemento que faz a diferença pro sucesso ou pro fracasso das empresas. Comecei a me especializar nisso também, assim, ao longo da minha trajetória. Eu fui vendo, assim, porque na minha área, por exemplo, você quer fazer um videocast, você vai estudar como é que faz, você faz um curso, você estuda o equipamento, parará. E a liderança, né? Quando eu virei líder, eu virei.
E eu não tinha curso, não tinha nada. Eu falei, não é possível. E quando eu fui estudar sobre, eu descobri um mundo. Eu falei, gente, mas a coisa não é assim, a gente vira líder no instinto, né? Na liderança, né? Aqui, né? Muito interessante o que você está falando. E esses aspectos começaram a me interessar muito, e eu comecei a pesquisar e fiz um laboratório da minha equipe. Tudo que eu aprendi, achei, pô, isso faz sentido, eu aplicava com o time e dava resultado. Aplicava com o time, dava resultado. E eu fui vendo que, na verdade, eu entendi que a minha capacidade de liderar era a capacidade de criar um time que o resultado era construído por eles, não por mim, né? Uhum. E comecei a ver toda a magia da liderança acontecendo. Enfim, me interessei tanto pelo tema que, quando eu decidi empreender, eu incluí, né? O foco principal é o desenvolvimento de liderança, muito para além da questão da comunicação, que é a minha área original e tudo mais. Então é isso, assim. Hoje a Rafa School foca tanto em pessoas físicas. Então, se você é um líder, quer contratar uma mentoria, coach, desenvolvimento, assessment e tudo mais, eu forneço isso. E também projetos para empresas, né? E aí em vários aspectos que são específicos de liderança, mas também correlatos, cultura organizacional, engajamento. Tudo em função disso para, enfim, ajudar as empresas a ter esse desenvolvimento, a gerar mais resultado, porque eu estou convicto que isso vem a partir da liderança. É bacana, essencial. Bacana. E o que você acha que as empresas podem fazer para ter um líder hoje em dia, no século XXI, agora em 2025 também, na atualidade, um líder que esteja totalmente de acordo com o mercado? Quais são os principais desafios da liderança nos dias atuais? Você já tocou no ponto central, né? O mundo muda, o mundo tem mudado muito, a sociedade tem acompanhado isso, a liderança precisa acompanhar também. A gente ainda tem uma camada muito grande de líderes que, de uma forma brincando aqui, né, eu falo que é do século, com a mente do século passado. A liderança evoluiu também, a gestão de pessoas, os conceitos mudaram. E muitos líderes ainda não acompanham, seguem com a mentalidade antiquada nesse sentido, né? Então, eu acho que é fundamental que as pessoas invistam em autoconhecimento, invistam em formação nesse sentido, porque o modus operandi do comando e controle não funciona mais, ou pode até funcionar em algum tempo, mas ele causa problemas e impactos, né? Então, acho que o líder moderno hoje é uma pessoa que se preocupa de fato com o time, que investe no time, que investe no ambiente. Eu gosto muito de um tripé, que é o autoconhecimento, você se conhecer primeiro como líder e conhecer a equipe em cada um. Depois a formação de um ambiente propício para alta performance, falando aí de cultura organizacional. Tem a cultura da empresa, mas tem a cultura da sua equipe, da sua área também. Uhum. Segurança psicológica, hoje é um tema ainda... muito sensível. Mas assim, já tem estudos já de algum tempo, né, do Google, inclusive, um case histórico lá chamado do Projeto Aristóteles, que eles mostraram que segurança psicológica é o fator número 1 para equipes performarem bem e tudo mais. Então tem isso, tem engajamento. Engajamento não é motivação só, tem ciência por trás disso, tem técnica para extrair o melhor das pessoas. E o terceiro pilar do tripé é a gestão do dia a dia, onde você aí aplica as melhores práticas atualizadas de recrutamento, de feedback, de onboarding, comunicação e tudo mais, né? Você no dia a dia. Mas antes desse dia a dia, você tem que saber quem é você, quem é a sua equipe de fato, e preparar esse ambiente para a performance acontecer. Eu acredito muito nessa questão do líder servir para aprender o líder servidor, né? Então, ele serve ali, de certa forma, a sua equipe, ele acompanha, ele ajuda na questão do emocional, do engajamento dele e tudo, para depois ele começar a ter isso de volta e esse engajamento ir se aprimorando ao decorrer do tempo. Então, assim, pelo que você falou, o líder ele precisa estar se preparando sempre, né? Buscar ser líder, mas buscar outras formas de aprimorar isso, né? Porque hoje a gente está num momento que, às vezes, o líder vai cobrar do liderado um curso, alguma coisa assim, e o liderado pode chegar para ele e falar, tá, mas qual curso que você tem sobre liderança?
Como é que você já olhou para a sua liderança? Como é que você faz aqui com a sua equipe? Então, realmente, você precisa conversar com a equipe. Você precisa estar ali próximo a ela, não só cobrar, não só exigir, porque esse líder ele não consegue mais, né, Leandro? Alcançar outros ele é muito patamares. provocativo, né? Porque você pode trazer uma realidade, né? Vocês estão falando um pouco do líder quando o conceito é uma empresa, às vezes média, grande porte, a gente está falando de equipe. E já tem, né, que a gente até iniciou, que a gente também quer auxiliar essa empresa pequena que começou ali com 2, 3 funcionários, ele já tem que equilibrar ali como é que ele escala, né, e mantém um time níveis, engajado, um time de alta performance para gerar. A gente estava batendo um papo antes, né, de começar aqui o nosso programa, a gente estava conversando sobre isso, e como é que você equilibra isso que o Rafa no início começou a falar, né? Você não... De repente você vira líder. Né? Ninguém te ensina a ser líder, né? Você vai aprendendo ao decorrer do processo. Exatamente. Então como é que a gente orienta, Rafa, para essas pessoas, né, que estão começando um negócio? Eu vejo muito isso, eu converso com alguns empresários ou pequenos empresários, é um cara que domina muito o negócio que ele vende, o serviço que ele entrega. Mas quando o assunto é gerir a empresa, e a liderança, obviamente, é um fator sensível, fundamental nisso, ele já começa a se perder, né? Que ele quer resultado. Como é que você equilibra, né? Gerir pessoas, eu tenho que conhecer como o Rafa colocou, né? Eu tenho que conhecer bem essa equipe, e ao mesmo tempo eu tenho que produzir, eu tenho que gerar resultado. Como é que eu equilibro isso, Rafa? O que você tem para falar para esse empresário que está começando a montar a equipe dele e ele já tem que se preocupar com isso? É parte do jogo, né? E eu acho que uma das partes mais importantes. Geralmente, quando ele faz carreira solo, ele domina uma técnica, ele é o vendedor, né? Tudo mais. Uma vez que você decide ter uma equipe, você é responsável por aquilo. Novamente, aí a expectativa é que a equipe traga resultado. Você, óbvio, numa pequena empresa, todo mundo faz tudo e tudo mais, você vai continuar tendo seu papel. Mas você tem que olhar para aquele time, assim, ele não está ali só para te cortejar. Não é mais esse formato. Não. Essa equipe tem que estar ali para gerar resultado. Então, muita clareza. Um ponto que é muito comum, um ponto falho muito comum, é problema de comunicação. Porque eu sou um empresário. Eu sou um empresário. O negócio está todo na minha cabeça. Eu sei fazer tudo, eu só preciso de mais gente. Só que a gente cai no erro de achar que todo mundo tem exatamente as mesmas informações que a gente tem. E todo mundo tem o mesmo conhecimento que você tem. E não tem, Não é. Então, assim, aí você cobra a pessoa por uma coisa que você não passou para ela, que você não fez, né? Então, há que ter uma preocupação quase que uma permanente de clareza nas informações. Eu gosto muito de olhar assim, o gestor ele tem que ter o olhar do planejamento, da área, da empresa, em que nível for, e o olhar da gestão de pessoas. São as duas principais atividades, né, que tem que ocupar o tempo desse profissional. Então, quando você planeja, você pode já envolver a equipe ali, mas é preciso que todo mundo esteja alinhado. Assim, o planejamento é esse, por quê? Uma das coisas mais difíceis também, quer dizer, mais difíceis, que mais falta e que o gestor, a liderança, é o cara mais capacitado para fazer, é dar o contexto. Por quê? Porque assim, vamos vender caneca. E eu quero que a gente venda caneca para determinado segmento. Por quê? Quando a coisa faz sentido para mim, você me explica o porquê das coisas, fica muito mais fácil, eu entendo a lógica, né? Essa questão do sentido, né? Por que eu aperto esse botão todo dia? Isso faz diferença. Que resultado vai me dar, né? Exatamente. A pessoa vê propósito, não só o propósito de carreira humana, mas vê propósito naquilo que está fazendo. Exatamente, né? Então vê lógica na coisa. Mas é muito comum a gente cair no erro de que todo mundo sabe a mesma coisa que eu sei, eu já falei meia dúzia de coisas, todo mundo já entendeu muito bem, e não é assim. E o meu comprometimento é igual ao dele. Exato, O meu nível de resistência, o meu limite é igual ao dele. Então, assim, a gente às vezes comete esse erro como líderes, né, de se comparar. Ele falou um ponto fundamental que é a comunicação. Eu até gostei de ouvir isso, né? Porque lá na Cubo, por exemplo, quando a gente traz uma nova pessoa, né? A gente está trazendo agora duas novas pessoas. Novas pessoas estão lá conosco. E o primeiro treinamento que a gente fez foi sobre comunicação.
Tem uma frase fantástica que, assim, eu gosto de deixar bem enfatizado para eles, que a comunicação não é sobre o que a gente está falando, é sobre o que o outro está entendendo, que é o que o Rafa está falando, né? Você sabe que tem um dado, geralmente, assim, acho que isso pode acontecer em pequena empresa, em grande empresa. A pessoa chega, você faz uma reunião ali de 2, 3 horas, ou uma manhã, uma tarde, ou até um dia, Sim. e fala, ó, tá ambientada, agora é contigo, tamo junto. Tem uma pesquisa que mostra que uma ambientação pode levar até 9 meses. Isso é para demonstrar assim, o quanto a gente negligencia isso. E aí, assim, se você não faz o seu papel de fato, porque assim, uma reunião de 2 horas pode te dar um monte de informação, mas precisa de muito mais coisa. É igual instrumento, né, Rafa? Exatamente. Desafina, você vai lá, afina ele de novo, porque senão a música não vai tocar de forma correta. É como aprender um instrumento, assim. Beleza, eu entendi que os acordes são esses, mas até eu conseguir tocar uma música, leva muito tempo. É um processo. Então, a gente negligencia isso. É um dos processos mais negligenciados na gestão de pessoas, naquele terceiro pilar que eu falei, é o onboarding. Tá todo mundo sempre, tudo é urgente, tô precisando de uma pessoa, contratei aqui, ó, é isso aqui, vai lá e faz. Aí começa a dar erro, aí a pessoa, pô, esse cara não tá performando bem, vou mandar embora. Você teve o custo de contratar, vai ter o custo de demitir e ficou sem o resultado, porque na verdade, a responsabilidade na verdade é sua. Esse é um outro aspecto que eu gosto muito de liderança, assim. Quando você é líder, a responsabilidade é sua, sobre qualquer coisa, ponto. Teve sucesso? Parabéns, mérito da equipe e tudo mais. Teve problema, também. A responsabilidade é minha. De querer achar culpado, né? Geralmente quem tá procurando o culpado é o culpado. Coloca muitos defeitos, geralmente tem que olhar um pouco também para a sua questão da liderança. Mas assim, nos dias atuais é muito importante a gente ter esse entendimento também de se colocar no lugar do outro, né? Do seu liderado, sentar sempre conversar, ficar atento à forma como ele trabalha no dia a dia e perceber o momento que ele não está bem, o momento que ele não está legal. Então é importante, por exemplo, eu tenho uma equipe que eu lidero há 11 anos e às vezes eu percebo que a pessoa, que uma delas ou deles não está legal, às vezes pela forma que mexe no cabelo, pela forma quando chega, pelo bom dia. Então ali eu já sei o que eu posso cobrar deles naquele dia. Né? Se eu posso esticar um pouco mais o elástico ou se eu vou deixar mais quietinho um cantinho ali, aí depois no final do dia eu já chamo para conversar, eu já bato um papo e pergunto o que está vendo e no que eu posso ajudar. É isso. Porque isso é muito importante. Mas eu estou preocupada com o horário, mas e aí eu tenho... Não se preocupa. Hoje, o item mais importante hoje do processo do nosso trabalho vai ser a sua dificuldade. O que está vendo, o que eu posso auxiliar. Não pensa nas outras coisas. A gente precisa resolver isso, né? E depois a gente dá continuidade ao restante do trabalho. Então fica super tranquilo com relação a isso. Então eu acho que essa também é uma forma do líder estar servindo, de estar auxiliando, de estar ajudando no engajamento, na retenção. Aí você concorda, entra Leandro? no assunto, né? A gente no início começou a falar um pouquinho ali da necessidade do líder de buscar autoconhecimento, os pilares que o Rafa colocou, né? E agora você está trazendo um ponto importante que é a empatia, né? Como é que tem trabalhado, como é que os líderes, as empresas, né? Exato. Esse pequeno empresário também que começou e está precisando gerar resultado, será que ele tem essa preocupação de ter essa empatia com aquela equipe que ele está começando e equilibrar isso que você está falando, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho de um lado um funcionário que chegou mal-humorado, chateado, brigou em casa, o gestor ele tem a empresa precisando de resultado. E muitas das vezes naquele dia. Tem que equilibrar isso tudo para que funcione. Mas esse é o papel dele, né? Novamente, quando o exemplo que a Silvana deu é ótimo, e aí o benefício dela é que ela tem tempo já, né? Então ela conhece, tem 11 anos, tem muito conhecimento das pessoas. Exato. Mas é basicamente isso. Você precisa, se você não tem, você precisa conhecer, se dedicar a isso. E a lógica do autoconhecimento, ela te dá... É um atalho, né? Ela te dá entendimento de como que vocês funcionam muito mais rápido do que você pode ficar ali percorrendo um período ao longo do tempo. Mas a empatia é um tema muito legal de falar e, assim, ela é a base dessa gestão servidora. Sim. Existe a empatia cognitiva, que eu entendo o que você está falando. Empatia é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro, de fato, na perspectiva do outro. E esse é um exercício muito difícil, porque eu me coloco no seu lugar, né?
Tem que quebrar paradigmas mas aí. mas a gente geralmente se coloca no lugar do outro com a nossa perspectiva. Sim, com nossa lente. Né? Isso que E eu ia aí, falar agora, da lente, e aí vem facilmente o julgamento. Né? Esse é o problema. O segundo ponto da empatia é a empatia afetiva, onde você de fato consegue se colocar no lugar emocional que aquela pessoa está passando. Então, quando você junta esses dois, o cognitivo, eu consigo entender esse aspecto e eu entendo como você está se sentindo e consigo me colocar de verdade no seu lugar, aí a gente tem... Consigo ajudar. Exatamente. Né? E um problema da empatia que muita gente confunde, assim, o principal ponto da empatia é você ouvir de fato. É você ser ter uma escutativa para entender efetivamente, se doar, né? Aquela coisa de não, tudo bem, tô te ouvindo, tá? Né? Não, você tem que estar ali atento. E a questão, como eu falei, de se colocar no lugar na forma emocional, né? na empatia afetiva, é porque a gente, em geral, a primeira coisa que a gente faz quando a gente não consegue ter essa conexão é aconselhar. Né? E o conselho é controle. O conselho você já está julgando e dando a sua perspectiva sobre aquele assunto. Então, acabou, perdeu o jogo. Né? O ideal é justamente o inverso. É o que ela falou no início. Ela já trouxe a resposta no comentário dela. Assim, ok, eu ouvi, consigo entender a sua dificuldade, o seu problema. Como é que eu posso te ajudar? Né? E se colocar à disposição. Falta muito na liderança nos dias atuais. Mas se colocar à disposição. Não dizer assim, Faça isso. Nesse caso aí você tem que ir fazer aquilo. Não, você já está determinando o que a pessoa quer fazer e, novamente, aí você está olhando com a sua perspectiva. Então, quando você se coloca como escutativa e à disposição, estou aqui à disposição para te ajudar da forma que você for. Já tive um caso de uma pessoa na equipe que perdeu a mãe. E aí, eu agi exatamente assim, como é que eu posso te ajudar? Uhum. Você quer mais dias? Esquece o RH. Sim. Você quer vir para o trabalho porque às vezes isso ajuda qual é o caminho? Assim, como é que você vai se sentir melhor? Eu tô aqui para te ajudar. E eu deixei a pessoa decidir tomar a decisão, né? Deixando claro que assim, cara, todos os caminhos são possíveis. Eu vou... o líder, ele existe para eliminar problemas e barreiras da equipe para ter performance, né? Basicamente é isso. Exato. Então, mas esse aspecto de empatia emocional, ele hoje é fundamental. Isso tem ganhado parece que a gente está descobrindo um negócio que sempre teve ali. Exato. E ninguém nunca ficou atento a esse ponto. Exatamente, né? Então, hoje você olha, de fato, assim, a pessoa, a performance, ela é diretamente impactada pela parte emocional da pessoa. Então, você como líder, não se preocupar com isso, né? Eu ouvi não tem muito a ver, mas acho que é uma boa relação, uma boa comparação. Eu ouvi o José Roberto Guimarães, treinador de vôlei, de vôlei feminino, falando que ele é o único homem que tem ginecologista. Porque ele entendeu, eu treino um time de mulheres e eu preciso entender... Sim. Eu preciso entender de menstruação, de hormônio, como é que isso impacta, porque como é que eu vou exigir a performance dessas pessoas se eu não consigo? Então, ele começou a se consultar com um ginecologista. É mais ou menos isso, sabe? Você tem que se colocar... Tudo a ver com o que a gente está falando. Fazer o diferente, fazer... Eu preciso olhar para minha equipe, conhecendo, e falar assim, cara, o que eu preciso fazer para que essas pessoas entreguem o resultado que eu preciso? É isso. Não, e o líder, Leandro, ele tem, assim... Sendo a empresa pequena ou não, médio ou grande porte, ele tem que ser aquela pessoa que quando, ou a equipe de 1, né, 1 mais 1, ou a equipe de 2 em diante, que seja a pessoa que quando chega no ambiente, os liderados falem assim, poxa, chegou quem vai nos ajudar. E não, cara, ele chegou. Ele chegou. É isso, Trazer por isso que eu puxei esse gatilho, né? Porque o início da realidade, assim... Eu vejo isso muito no dia a dia, Sim, essa preocupação. E por isso que eu provoquei na pergunta essa questão da empatia, né? Que você tem que ter um cuidado, você tem que ter uma habilidade muito grande, que é o que o Rafa falou, não é fácil. Né? Você tem que desconstruir uma lente que você vê o mundo, né? Como é que você vê isso? Por tudo que você... Ainda mais você como líder, você está num cargo de poder. Sim. Então, você vai ter decisões. Espera-se que você tenha resposta para tudo. Isso. Que é um outro... Assim, não existe a sensação de que o líder é o cara né? que sabe de tudo. Não. Tem muita gente que ainda não admite isso. Mas assim, cara, desculpa, eu não tenho as respostas. Eu tenho várias perguntas, na verdade, né? E a gente tem que achar junto os caminhos. Eu só ia fazer
eu gosto de fazer essas amarrações, né? Eu comecei ali provocando. Pô, mas o empresário pequeno ali, que ele chegou no dia e pegou aquela funcionária lá que está num dia ruim, como é que ele concilia isso? O que a gente tem para dizer para esse empresário é que, e aí é uma pergunta também que eu te faço, o caminho é você construir o resultado com sustentabilidade? Você acha que esse modelo de liderança traz um resultado mais sustentável do que ele ficar apertando um funcionário desse, que chegou num dia lá ruim e de repente até entrega naquele dia? Né? Que ele vai apertar tanto que o cara vai entregar, mas no dia seguinte ele pode nem voltar mais lá. Mas eu não sei se o Rafael concorda, mas a sustentabilidade, eu acho que ela também vem desse equilíbrio, dessa empatia, né, junto a esse colaborador. Vamos supor que você seja, né, aí um empresário, um microempresário pequeno, onde tem só um funcionário, mas assim, a produtividade desse empreendedor, ele vai depender desse funcionário também. Então, de certa forma, se ele está tendo essa empatia, esse trabalho ali, ombro a ombro com esse colaborador, ele também vai estar sendo sustentável criando algo sustentável para a empresa dele. Porque... Você acha que esse é o caminho, Rafa? Total, O que total. que você acha? Assim, você pode... se você for nessa linha de escalpelar a sua equipe, pode dar um resultado, né, em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, mas a conta vai chegar. E aí, assim, é sua decisão. Você pode trocar a equipe, botar mais uma galera que você vai escalpelar por mais 3 meses, 6 meses, vai trocando. E vai ter que trocar. Agora, não é o caminho. A boa prática da gestão da liderança hoje em dia, ponto. Quando você investe naqueles pontos que eu falei, especialmente do Pilar 2, segurança psicológica, confiança, engajamento, parceria. Você cria um ambiente, de fato, em que as pessoas querem estar ali. Né? E elas começam a te olhar e você inspira, e você te admira pelo que você constrói para elas. E fica melhor, né? Eu gosto muito de uma relação que eu assisti um vídeo, né? Eu não lembro da pessoa que comentou, né? E ela diz que gosta muito de um bom líder, né? Com todo esse contexto que o Rafa tá trazendo pra gente, mas ele consegue gerir melhor os combinados. Ele vira um gestor de combinados, né? Então, se ele tem ali um liderado dele, né? Que entende que aquele líder é um cara empático, é um cara que tem conhecimento técnico, ele tem contexto sobre aquilo. Que usa ele como referência. Usa ele como referência. Fica melhor para você sentar com o teu liderado e fazer combinados, né? Cara, eu tenho aqui o objetivo, né? O planejamento estratégico da companhia é esse, a gente tem que atingir isso aqui, eu espero isso aqui de você, que é a clareza, a comunicação, né? Tá tudo claro e você combina. Se esse cara não entregar, né? Você fica melhor para fazer essa conversar com ele também, né? E passar para ele o porquê que ele não atingiu os resultados, se foi um combinado, foi algo que você sentou. Exato. E montou a estratégia, às vezes até junto ali, não impôs um projeto, nada, você apresentou para ele e também ouviu um pouquinho da experiência que ele tem, porque o líder, ele também tem que escutar o seu liderado, porque às vezes ele tem estratégias e alguma solução que você pode não ter se atentado naquele momento no projeto. O que você acha, Rafael? Muito isso, assim. Novamente, acabou a época, mas não é mais uma... Antigamente o líder era o cara que era líder porque ele tinha mais conhecimento. Então ele sabia como fazer tudo. Hoje em dia, eu era gerente de marketing. Uhum. Eu não era o melhor, eu não sabia mais de mídia social do que minha equipe. Eu não sabia mais de publicidade que o especialista em publicidade da minha equipe, que branding do que os especialistas de branding da minha equipe. Então, assim, minha questão é, qual é o objetivo da empresa? Como é que eu olho para isso no marketing? Cara, esse é o caminho, equipe. Como é que a gente faz isso acontecer agora? Até porque isso motiva as pessoas também. Quando eu dou um desafio assim, nossa, eu sempre vi isso acontecendo, né? Não sei pesquisa que mostre isso, mas quando você dá tudo mastigado, ó, faz isso, depois aquilo, a pessoa faz, mas ela tá bom, então eu sou um mero executor. Quando você desafia a pessoa, assim, quero que você pense numa solução para resolver essa questão aqui. O desafio da empresa é esse, a gente como área vai atuar assim, o budget é esse, você dá todo o direcionamento e fala, cara, pensa aí, vocês tragam uma solução para a gente discutir.
as Não. pessoas se sentem, pô, o cara confiou em mim. Coisa, né? O cara confiou em mim pra, né? É isso. Dá o resultado. Então, às vezes, por exemplo, você também pode trabalhar em empresas que, de repente, os CEOs, os direcionadores daquela empresa, eles esperam que você traga algo inovador, mas que você também traga o problema e traga as soluções juntos. Então, a gente também precisa treinar a equipe para que eles tragam as soluções. E não você dar pronta essa solução para ele. Então, eu acho que isso é muito importante. E é muito comum. E se você não prestar atenção nisso, isso vira um hábito. Eu falava muito assim, exatamente. gente, vocês são analistas. Analistas fazem análises. Isso Exato. aí, Então, isso aí. analisem e tragam. Isso aí é muito comum, né? Chega aqui, ó, tô com esse problema aqui. Qual a solução, né? Maravilha. Tem como E aí, dar uma você fórmula pensou em quê? mágica para resolver isso? Aí que a pessoa para pra... E aí você começa a exercitar isso, já muda só com isso, né? Mas o que o Rafa tá colocando é... Às vezes, tudo bem assim, com base na minha experiência, eu acho que esse caminho... Mas aí você compõe, você faz junto, sabe? Não essa coisa da microgestão de você determinar, faz isso, depois aquilo outro, assim não pode ser diferente. Aí, a autonomia é o principal benefício que um colaborador tem na empresa. Não é salário, não é benefício, vale transporte, plano de saúde. É essencial. É a autonomia que o líder dá para ele. Quando você dá, fala assim, Leandro, tá aqui, esse é um problema e eu confio em você para arrumar uma solução para isso. Se precisar, eu estou aqui para te ajudar. Perfeito. Não, o e às cara- vezes tem o cara se caminhos enche. diferentes e às vezes tem aquele resultado que você tem que chegar, mas às vezes você tem um caminho para chegar e ele tem outro caminho. Não, o resultado é esse aqui, aí o caminho você pode determinar como é que você vai trilhar esse caminho para chegar lá. Então existe essa questão também, mas ainda existem líderes que não, se não for dessa forma, o resultado não foi esse, então não funciona. isso. Tá perdendo capacidade intelectual De ali um time. descobrir o Às vezes que tem o uma time capacidade pode ali com ele que ele apresentar para você. Tá desperdiçando. É isso aí. Maravilha. Exatamente. Então a gente precisa olhar, né, isso com mais carinho e entender de gente. O líder, nos dias atuais, ele precisa entender de pessoas. Mais nada, quase. Exatamente. Um pouco do negócio e é isso. Mas, por exemplo, principalmente, às vezes, empreendedores, existem ainda também empreendedores que abrem negócios e aí o negócio vai escalando, né, vai se desenvolvendo e aí fica muito focado na questão do resultado e acaba deixando a questão de trabalhar com as pessoas em segundo plano. E aí, realmente, A sustentabilidade que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Em algum momento, isso deixa de ser sustentável. Tem que ser legal custo para o vai vir de uma empreendedor. outra forma, entendeu? Tem que ser legal para o empreendedor em termos de resultado, mas tem que ser legal para as pessoas que estão ali também. Óbvio que se você está começando um negócio, vai ser uma lógica meio startup, todo mundo fazendo tudo, correria, trabalhando mais, isso aqui. Tá todo mundo alinhado com isso? Concordando? De boa, mas assim, não, essa lógica, sempre me avalio muito nesse sentido, assim, essa odd do 10% a mais todo ano, a conta não fecha. Só são 100%, gente. Exato. Então, assim, agora eu tenho que entregar mais 10%. Cara, de onde que vai tirar isso, sabe? Então, você leva as pessoas ao limite. E aí vem as questões de estresse emocional e tudo mais, que não tem como. Aí você quer fazer menos com mais 10% com menos gente, com menos recursos. Tudo. A conta, uma hora não E fecha. alcançar mais. É. E como você vê esses desafios aí no momento, né, que tem se falado bastante nas redes sociais com relação às gerações, né? Esse misto das gerações Z, Y, Eu adoro esse todas essas. Então é um Isso aqui tema já tem um papo aqui para outro exatamente videocast. que eu gosto muito de falar sobre os ciclos das gerações. Então é muito importante porque hoje em dia nós temos o desafio dentro tanto da empresa pequena ou grande, não importa, mas assim, todas elas estão com esse desafio dessa questão mista das gerações, né? Então, como que você está lidando com esse ciclo das gerações na sua empresa? Eu tenho uma opinião que pode ser polêmica para muita gente, sabe? Isso sempre existiu. Sim. O que é a geração Z hoje pra gente é o que a Y foi pra X. Sempre existiu. Então, assim, e hoje a geração Z, ela é mal falada, digamos assim, né? Descompromissada e tudo mais. Muito mais por uma questão, às vezes, até de o boom das redes sociais e a lógica de humor, satirizar Exato. e tudo mais, começa a criar uma classificação que eu discordo, assim. Eu tive
vários funcionários de geração Z que foram ótimos. Sim. Mesmo, Rafa. E tive vários funcionários de geração Y que foram ruins. Bem que você Sim. falou que é polêmico, que nem todo É mundo polêmico, realmente... é polêmico. O Tem- problema da geração Z, novamente, a responsabilidade de quem? Quem contratou? Eu. A culpa é minha. A responsabilidade é minha. Né? Porque eu posso contratar um geração Z descompromissado, como eu posso contratar um Y descompromissado. Mas aí Exatamente. eu vou te fazer uma provocação, tá? Que aí você tá falando da tua capacidade enquanto líder de recrutar, ou de selecionar, de entrevistar e trazer aquela pessoa com o perfil correto ali para a vaga que você tem. Mas em relação a esse recrutamento, como é que você enxerga isso? Tá? Hoje é mais difícil trazer um profissional para o perfil que você precisa ou não? É tudo igual, é como era antes. Essa geração hoje, por conta da quantidade de informação na mão, o imediatismo, fala-se muito que muitos nem aceitam mais o CLT, né? Muitos nem sabem o que é o Há um CLT. misto, né? Há um misto de coisas. E antes não, a gente já sonhava com o primeiro emprego, em assinar minha carteira. Isso tem uma dificuldade para recrutar e achar a pessoa certa para o que você precisa? Ou não? Isso também não tem diferença. Vamos lá, voltar àquele ponto que eu falei. O mundo vem mudando. A geração Z não é a responsável, a culpada pelas mudanças. Elas estão no mundo, elas estão no mundo em que as coisas são diferentes. Nós Né? provocamos isso, a geração Exatamente. Então assim, é Nós fazemos natural parte. que eles. O que se fala, eles não querem mais trabalhar em empresa. Ok, cresceram outros tipos de negócio, outros tipos de modelo de Novas vida, possibilidades. que eu acho super legítimo, né? Não faz pra gente, eu não vejo mais, nunca vi muito sentido na geração dos nossos pais que trabalhavam 10 anos para conseguir um aumento, né? Para nossa geração, Legal, né, muito bacana a visão. então assim, a geração Z, ela tem outro modus operandi de acordo com o mundo que é hoje, que nós, empresas, nós líderes, temos que nos adaptar. Então, esse é um ponto. Você não vai querer esperar de um jovem geração Z comportamento de quem viveu na década de 90. Não vai. Ele vai viver. É um desafio muito grande pro líder, né, Rafa? Exato, mas esse é o ponto. A quebra de A paradigma gente que a gente precisa estava entender falando. isso, antes, entender um né? pouco de história, entender um A pouco gente desse precisa processo. entender como é que funcionam as coisas agora. Isso é um aspecto. O segundo está vinculado à questão da seleção, efetivamente. Né? Processo seletivo é isso, assim, pô, preciso de uma pessoa agora, você contrata o primeiro que aparece na frente, tá ótimo. Não, você pesquisou a pessoa, você foi claro, você, Selecionou o trio. né, fez todo o processo, você deixou absolutamente claro o que se espera, como é que vai ser o trabalho. Quando a pessoa topa, porque eu olho muito processo seletivo, eu lembro muito daquele filme Tropa de Elite, do treinamento do BOP, né? O treinamento do BOP tira os corruptos, né? Ele é feito para tirar os corruptos. O processo seletivo é feito para tirar as pessoas que não têm afinidade cultural. Exato. Não é para Perfeito, escolher o melhor perfeito, só. Wander. É para tirar quem não está alinhado com você. Aham. Mas na pressa, a gente vai, né, passando e vão ficando alguns. E aí, às vezes, na necessidade de escolher, não posso esperar mais uma rodada, mais um mês. Não dá. Então vem esse. Aí vem errado. Então, novamente, é uma questão que eu acho que é de o olhar para o recrutamento. Eu tive, falando por mim, né, vários estagiários e analistas jovens, Gen Z, todos ótimos. Legal. Né? Como tive outras gerações e como tive outras pessoas de outras gerações que não performaram bem e troquei na equipe. A questão da geração, acho que não é... Ela traz elementos para você, como líder, se atualizar. Mas ela, para mim, em relação a esse aspecto, ela é igual a qualquer outra, traz desafios igual a qualquer outra trouxe para aquele contexto em que ela viveu. Então, pela tua visão, é ruim esse boom de informações sobre... Não é nenhum boom, né? A gente está criando... A gente que eu digo a sociedade... Tá taxando, total. Eu ia dizer marcando, né? Uma geração... Essa é a tua visão? Total. Tem gente... Eu sou professor, dou aula há 15 anos na SPM aqui do Rio. Tenho turmas cheias de jovens e que você vê a gente ali Excelente. brilhando, sabe? Talentosíssimo, assim. Pô, essa pessoa que tivesse a empresa, eu contratava para mim, a fim de jogo. Você vê aluno ruim, você vê aluno bom, interessado. Eu concordo contigo, né? que isso tem. Sempre teve. Sempre É teve, isso. não tem... O ponto é você
ter a maturidade, a senioridade que se espera de um líder, de olhar para aquilo e falar assim, cara, não. Saber lidar, Né? estar preparado É para o isso. novo, né? Legal. Então é aquela questão, será que eles estão com um pensamento muito diferente, né? Ou será que a nossa geração, as gerações anteriores, aceitaram muita coisa e não foram lutar de formas diferentes? Acho que a gente não está sabendo aceitar que o mundo está Que as andando. coisas mudaram. E que a gente é que precisa se atualizar também, sabe? Não é Isso, mais... Eu tô contigo nisso. Eu vou falar por mim, eu tenho essa preocupação, né? E imagino que seja a preocupação de vários que está começando. Inteligência a gente artificial. precisa- É um exemplo. Tudo, assim, quando surgiu a internet, era assim, eu trabalhei ainda, eu tenho diploma de datilografia. Quando chegou o computador, a Eu internet, foi assim, nossa, isso vai atrapalhar, não sei o quê. Né? Toda grande mudança gera resistência. Sim. Né? E agora a inteligência artificial é uma, né? Vai acabar com os empregos, vai não sei o quê. A geração Z é outra, esses caras não querem nada. Cara, se existem outras formas de ganhar dinheiro de forma ética, correta e tudo mais, e a pessoa quer escolher isso, é legítimo. Né? Você tá talvez chateado porque ela não quer mais trabalhar com você e prefere outro caminho. Da forma dos modelos É antigos. do jogo, cara. Porque hoje em dia tem muito essa busca pelo quê? Pelo propósito, pela qualidade de vida, pela essa questão de ficar mais tempo não só no trabalho, É isso. Eu acho que as empresas precisam atualizar o hardware. flexibilizar. Sabe? também um Porque pouco a gente teve um exemplo trágico da pandemia, mas que trouxe assim, cara, todo mundo trabalhou de casa. Você quer trabalhar presencial? É importante? Eu acho que é. Assim, Eu ia te fazer essa pergunta. um modelo. Essa polêmica. Então vai. Presencial ou home office? Então vai. Corta, faz. Presencial ou home office? Dois aspectos sobre isso. Eu gosto muito do híbrido. Acho que não precisa abrir mão de nenhum. eu acho que esse é um Quando modelo. você olha para o colaborador, cara, desculpa, você pode me apresentar a pesquisa que for. Não tem nada que me convença que que não é legal, bom, vantajoso para o colaborador trabalhar de casa alguns dias. Não tem deslocamento, ele consegue ter mais qualidade de vida, controlar o horário. E, novamente, se o problema é a pessoa, você está desconfiado da pessoa, talvez você tenha escolhido a pessoa errada. Né? O problema está no seu processo seletivo, na sua gestão de liderança de pessoas e tudo mais. Se você cobra por hora trabalhada, por entrega... Não, eu preciso desse resultado, Leandro. Tem 15 dias para você avaliar e achar a melhor forma. Daqui a 15 dias eu te cobro. Se você não entregou, a sua performance está sendo avaliada. Isso pode trazer outros problemas. A conexão, Rafa, nesses Não, 15 então. dias, essa relação. Não, peraí, mas eu não como é que completei o tá? raciocínio. Então, o home office, ele é importante, o trabalho remoto, ele é importante, porque não precisa nem ser home office, eu posso estar na Bahia e nos Estados Unidos. Calma. Né? Ele é importante porque eu acho que dá essa... E hoje isso é benefício Exatamente. para as pessoas. E é o que as Então, a gerações empresa estão que buscando. quer botar 100% presencial, ela está abrindo mão do principal benefício. Você topa ganhar menos e trabalhar de casa? As pessoas topam hoje. Ela está abrindo mão do principal ativo que ela tem. Agora, eu não abro mão do presencial também. Ele tem elementos acontecer. importantes. Né? Especialmente essa questão que eu falei do pilar 2, da cultura, da integração, da segurança. Isso é muito mais difícil de acontecer online. Não é que é impossível. Tem empresas que trabalham remoto, nunca se viram. Dependendo da atividade. Exatamente. Dá para fazer. Mas, ainda assim, eu acho que é muito legal você ter esses momentos presenciais. Então, o híbrido, de fato, escala 3x2, 4x1, sei lá, mas aí cada empresa vai ter esse formato. Eu acho que ele é vantajoso para todo mundo. Porque a empresa que forçar o presencial e está tendo um boom de novo de forçar o presencial, ela tende a perder talento. As pessoas, daqui a pouco, se chegar uma proposta, um outro modelo, essas pessoas vão escolher. Eu gosto muito da flexibilidade. Até um pouco mais do que o híbrido, Rafa. Porque o híbrido dá a sensação... Falei da gestão de combinados, né? Parece que eu combinei aquilo com ele. E se eu precisar quebrar aquilo, eu, enquanto líder, não posso quebrar isso. Né? Que o líder ele pode acertar o ano inteiro. Basta ele errar uma vez, perder essa confiança, para tu recuperar isso é muito difícil. Então eu gosto muito da flexibilidade. Né? A gente está no Rio de Janeiro, vê um trânsito aí infernal no Rio, São Paulo, né? Dia de chuva, choveu no Rio de Janeiro, para a cidade... super de acordo, não tem a menor necessidade, né, de a pessoa se deslocar 2, 3 horas para chegar e... Tem negócio. Você trabalha num varejo, você tem que estar lá, né? Exatamente. Mas é isso, o combinado não sai caro e eu acho que o líder ele precisa se preocupar, novamente, uma forma de você mostrar que você de fato
tá servindo as pessoas, Tem tá olhando pra ele, empatia, tá olhando. é você se preocupar com ela, assim. Eu falava muito isso, assim, cara, essa decisão de voltar presencial é ótimo pra gente que vem de carro, que para no estacionamento e que vive no ar-condicionado. Isso aí. Vamos fazer a experiência de pegar o BRT? Não é a realidade de todos. Né? Então, assim, a maioria, não é de todos, a maioria não tem essa realidade. Não tem. Então, você não está sendo empático nada, sabe? Por que critério? Ah, não, a gente é uma padaria e a gente tem que estar ali. Ok, Aí é outro não tem o que fazer. É uma escolha. Mas numa empresa que tem um bloco administrativo, que trabalha em escritório e tudo mais, eu acho que é super justo, legítimo, no momento de hoje, no mundo de hoje, você dar essa flexibilidade, sem dúvida. Só com o cuidado dessas empresas não perderem esse contato, né? Que a gente é construído de relações, né? Como é que a gente muda? Para mudar a cultura. Você é um cara expert em cultura de empresa. Como é que, para mudar a cultura de uma empresa, você sabe que não é fácil, então imagina mudar a cultura do ser humano. Então, esse é o único. O único não, mas é um dos motivos pelo qual eu defendo o presencial em momentos também, né? O híbrido, né? O híbrido, exatamente, com o presencial junto. Na pandemia, a minha maior dificuldade era ambientar pessoas novas. Demorava muito mais do que no presencial, porque as pessoas aprendem vendo, né? Chega ali pro colega do lado e fala como é que é isso, tal. No em casa não tem isso. Então demorava muito mais para uma pessoa chegar no nível que eu queria que ela tivesse. E aí eu comecei a olhar, bom, naquele momento eu não podia, mas depois aí você começa a ter artifícios para criar essas conexões e fazer as pessoas entenderem que, cara, é legal demais estar juntos também no escritório. A questão de maturidade, né? O home office, eu também gosto, assim, você começa ali num presencial, você pode transformar numa flexibilidade e dependendo da maturidade de cada um, da atividade, obviamente, você pode tranquilamente transformar, né? Eu tenho atividades, tarefas que eu começo o dia que eu posso pedir à pessoa tranquilamente. Você vai se concentrar até melhor estando em casa. Faz a tarefa, entrega o que tem para entregar. De tarde você chega aqui. E novamente conhece as pessoas, cara. Eu tive pessoas na equipe que falavam assim, eu quero vir, porque eu não consigo me concentrar em casa. Tem filho, tem cachorro, tem não sei o quê, o vizinho. Preciso estar fora de casa. Está aberto o escritório, pode vir. Não vai vir todo mundo nesse dia, mas a gente vai se encontrar na periodicidade que a gente combinou e tudo mais, mas você pode vir trabalhar aqui. Então, eu conheço empresas que é 100% online que dão resultados assim hard, entendeu? E o encontro semanalmente online e aquela troca diária por telefone, por WhatsApp. Acho que tudo depende de uma série de fatores. O 100% online funciona, o 100% presencial funciona, mas a minha visão é que, dado o mundo de hoje, o híbrido é o que mais satisfaz todo mundo. Caixa, né? São muitas. Se você olhar só sobre a sua visão empresário, né? Presencial, que era o controle de todo mundo, modelo antigo. Exato. Se você olhar na perspectiva empática com todo mundo, assim, cara, essas pessoas vão ficar felizes, mais motivadas, mais satisfeitas se tiver a qualidade de vida da pessoa. É isso. Né? A pessoa para de ficar pegando aquela condução de 3 horas para chegar, você vê o semblante mudando, né? Mas eu ainda sou a favor de não perder a conexão humana, aquela de a gente levantar da mesa e resolver aquele assunto lá na área do lado. Isso para mim tem um valor. Eu sou comercial, né, Rafa? Mas tem esse valor, sem dúvida. Tem esse valor. Eu tinha um encontro de um dia inteiro de duração só com o propósito de integração da equipe. Uma vez por mês a gente se reunia, assim, esquece o trabalho, a gente está aqui para isso. Isso criava laços. Uma reunião, beleza, um dia. Pensa isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente começou a criar uma cola né, na equipe que era uma força brutal, assim, e era o grande diferencial do time. Todo mundo gostava de estar junto. Depois que cria aquela parceria, aquele vínculo, é que você começa realmente, de fato, a ter um clima, né, diferente, você engaja, e as pessoas vão ali para aquela reunião, para aquele trabalho com prazer. Elas vão com prazer. A ver eles se preocupando uns com os outros, né? Outro ponto. Como ajudar uns aos outros, isso é legal. Outro ponto que eu lembrei agora aqui é também você, como líder, direcionar bem o que é o trabalho presencial. Não faz sentido você ir para o escritório para responder e-mail. Né? Então, assim, no trabalho presencial, na minha época, na minha atividade, né, de comunicação e marketing, a gente vai para fazer reunião de brainstorming, planejamento, debate, né, coisas que são muito mais ricas ao vivo. Né?
E-mail, gestão de coisa do dia a dia, a gente faz nos dias de casa, de boa, sem problema nenhum. É óbvio que você tá ali, acaba acontecendo coisa, você tem que fazer, mas a prioridade, assim, a nossa agenda era pautada. No dia do presencial, a gente vai para especialmente ter essa atividade de brainstorm, de planejamento. E você tá falando da conexão da tua equipe, que ainda tem um outro fator que acontecia muito, né? De você ir para um presencial para fazer reunião por vídeo com as outras áreas. Pois é. Que presencial é esse, né? Que você resolve a questão da tua equipe, mas e as outras áreas? E essa questão também, assim, há muitos debates, e às vezes a gente tá conversando muito sobre isso, sobre a questão das gerações, do ciclo das gerações, e como que a tecnologia está influenciando, né, nesse dia a dia. Tem alguns desafios, né, de algumas empresas, principalmente algumas do setor de varejo, com relação a essa utilização excessiva do celular, como lidar com isso no dia a dia, como lidar com isso até no escritório. Eu tenho visto também exemplos de algumas empresas que eu presto consultoria de pessoas que ficam no celular o tempo inteiro, até na questão do trabalho ali, não só fazendo o trabalho ali no dia a dia, mas também no seu celular pessoal. Como é que você administra isso na sua empresa? Tem alguma normativa? Como é que você faz lá? Eu acho que, de uma forma geral, isso é cultura. Uma vez eu estava novamente, não é só da tecnologia. Uhum. Vou dar um exemplo, uma experiência que eu vivi uma vez. Eu estava num pronto atendimento como cliente, lá tirando sangue e tudo mais. E as pessoas as enfermeiras estavam ali conversando sobre o almoço. E vai ter calabresa, não sei o quê. Eu fiquei ali, eu sabia tudo que ia acontecer do almoço, assim, as pessoas não estavam olhando para mim, de fato, estavam fazendo um trabalho operacional, mecânico ali comigo. Exato. Ninguém se portando comigo, a conversa era sobre o almoço. Quantas vezes já não chegaram, sei lá, numa recepção e as pessoas estão conversando, sabe? Gente, tá errado, você tá ali para atender o cliente, sabe? Você vai ter outro momento para conversar do almoço, da novela ou do Big Brother e tudo mais. Né? O celular é só um outro elemento nisso, né? Você chega numa situação, a pessoa tá sempre no celular e tal. Assim, acho que cabe ao líder dar o caminho, assim, gente, esse comportamento, ele não é tolerável aqui. Né? Se espera, e cultura é muito isso, assim, são os comportamentos esperados e os não tolerados. Quem é que determina isso? É o líder. Né? Então, a gente precisa, sem impor nada, mas mostrar para as pessoas, assim, cara, para a gente chegar no nível de qualidade que a gente quer, não dá. Você não vai num qualquer serviço premium e a recepcionista tá conversando, falando de comida, de novela. Não, a pessoa tá focada em você e tudo mais. Então, acho que é treinamento, é cultura. Isso que eu ia te perguntar, né? Porque eu imagino que o que a Silvana colocou deve ser muito comum mesmo, né? E você é o cara que tua empresa ajuda as empresas a construírem ou melhorarem a questão da cultura, né? Como é que você agiria numa empresa dessa para criar ali uma comunicação para não só transformar, às vezes a empresa tem até uma cultura ali bem definida, mas não comunica muito bem, né? Tem umas que nem cultura tem, então vamos imaginar que essa empresa tenha, mas não consiga comunicar. Como é que você atua numa empresa dessa, Rafa? A lógica da cultura, ela vem o seguinte, a cultura se estabelece a partir de uma sequência. A gente vive experiências. A partir dessas experiências, a gente forma crenças pessoais, a gente valida essas crenças e, a partir daí, muda o comportamento. Então, eu tô vendo você usar o celular aqui no meio do podcast. Eu sou seu líder. Não tá me chamando a atenção nunca. Eu tava usando mesmo, hein, Rafa? Opa. Uma situação hipotética, né? Então, eu tô vendo. Se eu não fizer nada, você teve essa experiência de, durante a gravação, usar o celular, nada aconteceu, então você formou uma crença de que é tranquilo usar celular durante gravações. E a partir daí, isso vai ser permanente. Aí, a Silvana que tá vendo, assim, se ele faz e nada acontece, eu posso fazer também. Né? Exato. Exemplo, funcionário que chega atrasado. Cultura ele não, do exemplo. né, tem um compromisso ali com o horário. Tem empresas que têm flexibilidade também de horário, mas tem empresas que não. Então a pessoa chega atrasada. Ela não é repreendida de uma forma educada e tudo mais, mas não é... A pessoa entende que chegar atrasado não é um problema. Então uma experiência gera uma crença.
E essa crença, ela é tipo vírus, ela se alastra. E aí se forma a cultura. Então, como é que a gente muda a cultura? A gente tem que mudar as crenças. Como é que muda a crença? Mudando as experiências. Leandro, não pode usar o celular durante... Né? Você não precisa expor as pessoas, mas você tem que criar situações como líder para mostrar a forma de como o trabalho deve ser feito ali. É esperado que você, líder, estabeleça as regras do jogo. Né? Então, quando você deixa isso claro, de uma forma educada, você pode até... vamos pensar junto em outras formas e tudo mais, né? Achar caminhos para não ser impositivo. Mas é assim que se estabelece a cultura, né? Para além de palavras bonitas no PowerPoint, tá tudo em função das crenças que são formadas a partir das experiências que a gente vive. E o tempo inteiro a gente é testado. Né? Às vezes de propósito, às vezes não. Às vezes chega um geração Z, um estagiário que nunca trabalhou e faz alguma coisa que você fala assim, cara, desculpa, aqui a gente, né, olha por esse caminho aqui. Tá legal. Então, é nosso papel ser o policial, né? Nesse sentido de arrumar os comportamentos da empresa. E a cultura tem que ver muito de cima para baixo, né, Rafa? Tem que ter um envolvimento, né? A gente está falando aqui do líder, né? O líder não consegue carregar esse piano sozinho também, né, Rafa? Eu brinco que cultura é igual lavar a escada, né? Se lava de cima para baixo. Então, a cultura, ela é definida, entre aspas, pelo C-Level, pelo presidente, pelo dono, pelo que for. Mas é muito legal, eu conheço um modelo que é muito legal, que ela é participativa. Então, você envolve os funcionários. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, é muito difícil você criticar algo que você ajudou a construir. Então, quando você envolve as pessoas e elas participam daquilo, isso tem um valor muito maior, né? Então, a cultura, obviamente, ela tem olhares do dono, do CEO e tudo mais, mas é muito legal também quando você envolve as pessoas nessa construção desse ambiente e, assim, com a liberdade de falar assim, cara, desculpa, aqui você está passando, esse que você está pedindo está extrapolando, mas vamos achar o meio do caminho aqui. Mais ou menos isso. Bacana. Como é que tá o nosso tempo, Silvana? Esse papo é tão bom que se deixar, a gente vai embora, hein? Eu gosto, hein? Muito legal, Rafa. Como é que tá o nosso tempo? O nosso tempo tá chegando aí, já estamos chegando aqui ao fim, né? A gente está programando aí esses bate-papos, né? Em torno aí de 40 minutos, 1 hora, né? E já passou aí... Quanto tempo, Pedro, que a gente já tem? 1 hora já batendo papo. Se deixar, a gente fala, né? Que a gente começou tem uns 20 esse minutos. bate-papo aí das gerações, a gente vai dar continuidade aí Faltou a gente falar um pouquinho de saúde mental, né, Rafa? Um tema também, né, o líder, né, lidar com isso, o empresário lidar com isso, com a liderança dele, com os executivos dele. Tem muita coisa ainda que a gente pode falar, mas o nosso tempo tá acabando, né? Poxa, tá acabando. Vou fazer uma pergunta, Rafa. Depois você complementa se quiser fazer outra também. Né? Tem uma pesquisa recente da Você RH que diz que 93% das empresas pretendem investir nos líderes, né? Nesse ano, em 2025. E assim, você tem dois lados, né? Quando vê uma pesquisa dessa. Você tem um lado que você pode olhar aqui, bacana, né? As empresas estão preocupadas com a liderança, até porque a gente está falando aqui o quanto é complexo você saber liderar. A gente está falando de empatia, de conhecer o funcionário, de ter conhecimento técnico, de ser um generalista, um líder solitário, né, Rafa? Às vezes, sim. Muitas das vezes eu diria, Rafa. Mas a decisão que ele tem que tomar, enfim, ele é complexo. Aí quando eu olho uma pesquisa dessa com 93%, a gente pode olhar aqui, legal, as empresas estão querendo investir, bom para vocês, são profissionais, né? Vocês são mentores, empresas que trabalham com isso. E por outro lado, por que as empresas querem tanto investir no líder? Porque dá resultado. Ou a gente está fazendo alguma coisa de errado? As duas coisas. Tá entendendo? Investir no líder. Precisar investir tanto na liderança, porque se eu tivesse um dado ali, 40% das empresas querem investir. Talvez eu tenha 60% ali que estão preparados, né? Mas eu acho que isso é uma provocação a minha pergunta, eu tá? acho que é um caminho muito longo para chegar até o investimento das lideranças, que a gente pode estar falando no próximo podcast, porque isso é um caminho muito longo. A formação do líder, ele vem de uma série de culturas, uma série de questões. Mas você acha que a gente está errando hoje? Sem dúvida. Eu acho que, assim, novamente, eu falo que eu falei no início, né? Tenho muita convicção de que o líder é o fator determinante para o sucesso ou fracasso. Talvez as empresas hoje
dada a evolução das coisas e as pesquisas, isso está ficando cada vez mais claro e as empresas estão vendo os custos, não só, né, que eu brinco que é as coisas invisíveis, mas elas estão vendo os custos de uma liderança despreparada. Exato. Agora, tem uma outra pesquisa do Gartner. Gartner é o instituto, talvez, de tecnologia de maior referência no mundo. Uma pesquisa desse ano também, que mostra que 36% dos gestores de RH não estão satisfeitos com os programas de liderança que fazem nas empresas. Esse é o ponto. A minha visão, tá? E aí é só e somente só a minha visão, sem nenhuma pesquisa. A gente está investindo errado nas pessoas. Porque tá claro, diante de tudo que a gente falou aqui, e a gente não esgotou, não chegou nem num terço do que é a liderança, o quão complexo é isso. Então, assim, a gente partir de um modelo em que você coloca 10, 30 pessoas numa sala, faz um treinamento de uma manhã e achar que está resolvido, não vai. O modelo falha porque não tem acompanhamento. A lógica hoje me parece muito mais a do coaching, de ter alguém que possa orientar essa pessoa, né? O desempenho dela. No momento que ela precisa. Porque assim, eu vou te dar uma oficina de feedback. Beleza? Beleza. Só que o feedback que eu vou dar é daqui a 6 meses. Até lá, e aí eu tenho um amigo que é gerente de uma multinacional aqui do Rio, falou assim, nossa, a gente fez um treinamento com a Fundação Dom Cabral, que talvez seja a melhor escola de liderança hoje do Brasil. E ele falou, 3 meses depois, foi incrível, 3 dias de imersão, 3 meses depois, estava todo mundo agindo igual a antes. E falta o acompanhamento diário. Então, assim, E investir no correção treinamento de diária. liderança não é investir em contratar um palestrante, botar numa sala uma manhã, fazer joguinho e tudo mais. Isso faz parte também. Mas isso é a parte menos importante. O que ele precisa, cada vez mais, é alguém que tenha experiência, esteja do lado dele para orientar quando ele vai tomar a decisão. Porque no treinamento de feedback, a gente está na CNTP. Mas no dia que eu vou dar o feedback para a pessoa, o cara chora, o cara se irrita, o cara... E aí, eu não estou preparado para isso. Exato. Então, a vida real, Legal. o gestor, o dia a dia do gestor, ele é muito complexo e precisa desse olhar, que às vezes sim é mais caro, mas é mais caro quanto? Porque às vezes também você investe no mais barato, mas não gera resultado. Né? Então, Continua errando. eu acho que o caminho para o desenvolvimento de liderança está nisso, numa visão que olhe para o indivíduo. Somos 3 líderes. A gente tem formações diferentes, áreas de atuação diferentes, experiências diferentes, tudo assim. Por que você acha que a gente vai ver um conteúdo numa tela que vai bater igual nos 3? Não vai. Cada um vai ter sua leitura e a sua aplicação no dia a dia. O ponto é, depois eu tô sozinho. Não tem mais ninguém para me dar a mão, me ajudar e conversar e tudo mais. Quantas vezes eu queria ligar para alguém e falar assim, cara, como é que eu resolvo Isso isso? que eu falei da solidão. É exatamente isso. Então, acho que o caminho da liderança hoje é esse. É um desenvolvimento que não acabe com o modelo tradicional, digamos assim, mas que inclua um step adicional que permita que esse líder vá sendo acompanhado e evoluindo ao longo do tempo. Nossa, perfeito. Esse assunto vai dar aí... com chave de ouro, né? Vai dar aí vários podcasts, vários videocasts, né? Várias conexões ao cubo, né? Mas assim, se você tivesse que dar, assim, para a gente finalizar aqui, um conselho, né, para os nossos espectadores aí, empreendedores, sejam gestores sozinhos, liderança sozinha ou não, qual o conselho que você daria, né, para esse empresário, para esse gestor, para essa pessoa que acabou de ser promovida a líder? Qual o conselho que você daria? Invista em autoconhecimento. É a base da pirâmide. Se você não se conhece, não conhece sua equipe, vou dar um exemplo muito rápido aqui por conta do tempo, né? Eu sempre fui reconhecido, falado assim, o Rafael é uma pessoa criativa. Quando eu fiz o meu processo de assessment de autoconhecimento, criatividade era o meu 10º talento. Tinha 9 coisas que eu sou melhor do que criativo, que eu nunca tinha noção e que eu nunca usei a meu favor. Então, assim, quando você faz de uma forma séria, com metodologia e tudo mais, assim, é muito divisor de águas. Para você se entender como eu ajo, como eu penso, como eu, né, tudo. Os sabotadores, né? E quando você faz isso na equipe também, então, agora eu sei que o Leandro funciona assim, né? E você começa a ter gestão de pessoas, de fato, podendo ser empático, porque você entende quem ele é, como ele age, como ele pensa, qual é o modus dele também, né? E isso muda radicalmente e é muito negligenciado. As pessoas não dão muito valor, acham que é papinho de consultoria, RH, parará, e não é. Faz muita diferença se você quiser levar a sério o negócio.
Nossa, muito obrigada, né? Vamos agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço. Fantástico, estamos Rafael, foi honrados aqui no nosso incrível. primeiro episódio ter você aqui. Muito Obrigado por bom, ter muito aceitado. obrigada. A gente tem que deixar algumas mensagens ali, né? A gente vai Exatamente. publicar aqui nas redes sociais, então em algum lugar aí você vai ver para deixar um likezinho, né? Vamos. Exatamente, Instagram, Então, se no você YouTube. Se inscreve, Exato. ativa o sininho, comenta, dá o like, aqueles pedidos. comenta. A gente vai ter outros aí, né? Porque a gente quer trazer profissionais como o Rafa, trazer outros temas. Então, certamente aí você tem aquele grupo do WhatsApp, né, com o teu time, com a tua equipe. Você tem alguém que precise dessa informação de liderança, então compartilha com essa pessoa. Você vai estar ajudando a gente a levar esse conteúdo ainda mais para mais pessoas ainda. Então não deixa, ajuda a gente aí, dá um likezinho, curte, compartilha. Rafa, obrigado. Obrigada, Rafa. Muito Obrigada, bom. Léo. E até Eu que o agradeço. próximo Conexão ao Cubo. Desejo sucesso aí para vocês no projeto. Valeu, Obrigada, Rafa. Obrigado. Rafa.